Sermão Por que as pessoas não creem no Evangelho, pregado em 2008 pelo pastor Edward Donnelly, pastor da Igreja Presbiteriana Reformada da Irlanda. Há muitas razões pelas quais as pessoas não acreditarão na mensagem cristã que chamamos de Evangelho, ou as boas novas de uma das mudanças mais fundamentais possíveis para os seres humanos, o que a Bíblia chama de salvação. Sou ministro há mais de 40 anos agora, e ouvi a maioria das razões, e cheguei a crer que há uma razão em particular pela qual as pessoas não querem ser cristãs. É uma razão comum, e, no entanto, é uma que as pessoas relutam em admitir. Ou talvez não a percebam, e é simplesmente esta: elas são orgulhosas demais. Elas são orgulhosas demais. Agora, elas dão todos os tipos de desculpas. Talvez digam que não precisam de Jesus Cristo, ou digam que a Bíblia foi refutada pela ciência. Muitas razões. Mas muito frequentemente a realidade subjacente ao orgulho. E para qualquer um de vocês aqui nesta noite que ainda não é cristão, pergunto-me, será que a razão poderia ser que, de fato, talvez sem o perceber, você é orgulhoso demais para ser salvo? Orgulhoso demais para aceitar os benefícios impressionantes que Jesus Cristo pode trazer a você? E é uma coisa estranha, porque em muitas outras áreas da vida nós admitimos que temos necessidades significativas. Não temos vergonha. Passei algumas horas na outra manhã em uma livraria Borders e fui para a seção de autoajuda, uma seção muito grande, onde todas as necessidades que os seres humanos poderiam possivelmente ter são atendidas pela compra de um livro. Pareceu-me que você pode ajustar e alterar a forma de quase todas as partes do seu corpo, e parecia haver livros para cada parte individual do corpo. Como alguém pode encomendar alguns desses livros sem corar, eu não sei, mas aparentemente eles vendem, e há seminários e cursos de autoajuda de todos os tipos. As pessoas estão fazendo fortunas ajudando as pessoas a lidar com suas necessidades. E as pessoas estão dispostas a se dar muito trabalho e a gastar muito dinheiro para ter necessidades atendidas em suas vidas. Mas as pessoas, de alguma forma, parecem relutantes em admitir que têm uma necessidade espiritual. E, no entanto, cada um de vocês sabe, no fundo do seu coração, que tem uma alma. Não existe realmente um ateu. Você sabe que é mais do que um animal. Você sabe que há mais em você como ser humano do que isso. Há algo que Deus implantou em você. Por que será que as pessoas estão indispostas a admitir que têm necessidades espirituais? E esta noite vamos olhar para um homem que viveu há muito tempo. Um homem que era orgulhoso. Tão orgulhoso que quase pôs tudo a perder se não tivesse ouvido um conselho sábio e amoroso. E esse é realmente o nosso texto desta noite. E se você tiver uma Bíblia, você o encontrará em 2 Reis, capítulo 5 e versículo 13. E porque este livro é a Bíblia, esta é a palavra viva do Deus vivo que está vindo a você esta noite. Ouça o que os servos deste homem disseram a ele. Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. O homem em questão se chamava Naamã. Ele era um general 5 estrelas. Ele era comandante e chefe. Nós o chamaríamos em nosso país de o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Militares de Ben-Hadad, que era rei de Arã, ou Síria, como a chamamos. A data era cerca de 850 anos antes de Cristo, e naquela época a Síria era uma nação poderosa, a potência dominante no Oriente Próximo. E este Naamã, este general, era um indivíduo extremamente importante. O capítulo nos diz que ele era um homem grande e honrado aos olhos do seu Senhor.
Ele era um homem poderoso e valente. Por meio dele, o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele aparentemente havia vencido algumas batalhas espetaculares, destruindo os inimigos de sua nação. Os rabinos judeus e algumas de suas tradições são muito antigas, afirmavam que foi Naamã quem havia matado Acabe, rei de Israel, no campo de batalha. Se isso é verdade ou não, não sabemos. De qualquer forma, ele era um homem proeminente, bem-sucedido, rico, o homem que tinha tudo. Diga o que quiser, ele tinha. E então, no final do versículo, há uma pequena frase mortal e devastadora que anula tudo o que havia acontecido antes. Porém, leproso. Porém, leproso. E essa terrível frase final torna todo o resto inútil e vazio. Ele era um homem grande e honrado, mas de que adiantava? Ele era um leproso. Ele era um homem poderoso e valente, mas era um leproso. Ele havia vencido a batalha, mas era um leproso. E se isso é o que chamamos de lepra ou não, é talvez duvidoso que fosse a doença de Hansen. Era alguma doença aterrorizante. A lepra desfigurava as pessoas. Ela as tornava feias. A lepra isolava as pessoas. Ela as conduzia a um inferno de solidão. A lepra, em última análise, matava as pessoas. E na Bíblia, essa doença é um recurso visual, uma imagem do pecado, porque o pecado é uma coisa feia e nos torna feios e horríveis. E o pecado nos isola, e o pecado nos destrói. E essa, meus amigos, é a nossa conexão imediata com aquele sírio, aquele militar de quase 3.000 anos atrás. Ele era um leproso, e você e eu, cada um de nós, aos olhos de Deus, somos leprosos. A Bíblia diz: todos pecaram. A Bíblia diz que você nasceu um rebelde contra Deus. O primeiro grande mandamento é este: você amará a Deus com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com toda a sua mente, e com todas as suas forças. E você não fez isso, e você sabe que não fez, e nem eu. E o segundo grande mandamento é: você amará o seu próximo como a si mesmo. E você também não fez isso. Nós amamos as pessoas, às vezes, até certo ponto, mas nunca como amamos a nós mesmos. E muitas pessoas nós não amamos de forma alguma. Portanto, somos leprosos, somos pecadores. E essa sombria realidade, como fez com Naamã, solapa e desvaloriza nesta noite tudo mais o que você é, tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que você realiza. E depois de tudo de bom que você pode dizer sobre si mesmo, vem aquela frase mortal: porém, ele era um pecador. Porém, ela era uma pecadora. Todos nós, por nascimento. E, no entanto, este Deus contra quem você se rebelou tem sido bondoso com você. Você teve oportunidades de ouvir o Evangelho, a boa notícia de como ser salvo do pecado. Muitos de vocês a ouviram muitas vezes, e se você nunca ouviu antes, você a ouvirá esta noite. Deus, em sua bondade, apesar de sua rebelião, apesar de seu pecado, está vindo a você nesta noite e dizendo: ouça, você poderia ser libertado disso, você poderia ser liberto disso. E Deus foi bondoso com Naamã. Por uma providência muito estranha, Naamã tinha uma prisioneira de guerra em sua casa, uma jovem. A Bíblia diz que ela tinha sido cruelmente arrancada de sua família, de sua cidade natal, de sua terra natal, levada como prisioneira por soldados bárbaros brutais. Não sabemos o que tinha sido feito com ela. Talvez não tivessem sido gentis, talvez não tivessem sido suaves. E agora ela se encontrava longe de casa, como escrava do homem que havia destruído seu país, talvez matado seus pais, talvez devastado sua aldeia. Que garota notável ela era!
Ela não era amarga, não era zangada. Ela sentiu pena de seu mestre. Seu jovem coração se moveu de pena por este homem com sua terrível doença. E esta jovem tinha uma fé poderosa, uma crente poderosa. Versículo 3, ela disse à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Agora, isso é fé forte. Eliseu, de quem ela está falando, nunca havia curado ninguém de lepra antes. Isso nunca havia acontecido. Ela nunca tinha visto isso acontecer. Israel estava cheio de leprosos. A Escritura nos diz em outro lugar que nenhum deles tinha sido purificado. E, no entanto, de alguma forma, esta jovem tinha tanta fé em Deus e no servo de Deus que, se o seu mestre pudesse encontrá-lo, Deus o curaria. E Naamã, este poderoso general, estava tão desesperado, estava tão doente desta doença pútrida e obscena, que estava devorando seu rosto, suas mãos e seu corpo, que ele ouviu esta pequena escrava e viajou para Israel, e foi até o profeta, e o profeta lhe disse como ser curado. Boas notícias. E o que ele fez? Ele se virou e foi embora em um excesso de raiva. Surpreendente. Por que você faria isso? Por que você viajaria todo aquele caminho para ter uma necessidade desesperada satisfeita e, quando lhe é dita a resposta, virar as costas em um excesso de raiva? E, no entanto, é exatamente isso que muitas pessoas ainda fazem hoje. Elas veem entre cristãos, ouvem a mensagem da salvação de Deus, ouvem o Evangelho. Algumas delas realmente se viram em um excesso de raiva. Elas ficam zangadas. Outras ouvem, dão de ombros e vão embora. Inalteradas, intocadas, como se nunca tivessem ouvido a melhor de todas as notícias. Pergunto-me se você fará isso esta noite. Eu realmente espero que não. Agora, por que ele fez isso? Vamos olhar para a psicologia de Naamã. Talvez, ao fazê-lo, você veja um pouco de si mesmo no espelho de sua reação à mensagem da salvação de sua necessidade apavorante. Por que ele está zangado? Por que ele estava aborrecido e chateado? Por que ele se virou e foi embora? Naamã tinha 2 problemas com o Evangelho. O primeiro foi este: era humilhante demais. Era humilhante demais. A ênfase em todo o capítulo é em como ele era grande, como ele era importante, que figura prestigiada ele era. É sublinhado para nós repetidamente: o comandante do exército, um homem grande e honrado, um homem poderoso e valente. Aqui está um homem que opera nos níveis mais altos da sociedade. Ele vai do rei de Samaria, o rei Ben-Hadad, ao rei Jeorão, o rei de Israel. Este homem não lida com subalternos. Ele vai direto ao topo e leva uma autorização real para a sua cura. A pessoa mais importante a ter visitado Israel por muitos anos. E como o profeta de Deus trata este homem VIP? Muito casualmente, para dizer o mínimo. Ele nem sequer viaja até o palácio para encontrá-lo. Ele diz no versículo 8: Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Eliseu não está disposto a sair 1 centímetro do seu caminho e dar crédito a Naamã. O que quer que ele possa ter pensado disso inicialmente, ele o fez. Ele foi para a aldeia de Eliseu. E, novamente, é para notarmos a grandiosidade de sua chegada à casa de Eliseu. É uma frase significativa. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro. E o narrador está dizendo ali, em termos britânicos, isso era um Bentley ou um Rolls Royce. Eu não sei quais seriam seus carros de ponta. As pessoas não tinham cavalos e carros de guerra. Isto era luxo absoluto, viajando no mais alto nível.
Provavelmente não havia um carro de guerra naquela pequena aldeia há muitos anos. E este homem aparece. Você pode imaginar todos os garotinhos conversando e saindo para ver o novo modelo de carro de guerra. Fabuloso! Há um homem que tem um carro de guerra em nossa aldeia. Eliseu nem sequer vai à porta. Eliseu enviou um mensageiro a ele. Ele não está interessado o suficiente para abrir sua porta. A mensagem é: vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Aqui está o líder da superpotência que está dominando seu país. E é estranho, porque quando você lê sobre a vida de Eliseu, ele parece um homem muito gentil. Ele parece mais gentil do que Elias, seu predecessor. Ele parece acessível e sociável e amigável. Ele não é uma pessoa que se impõe em sua dignidade. Ele não é uma figura intimidante. E, no entanto, aqui ele parece reservado, rude, quase grosseiro. E foi isso que Naamã pensou. Versículo 11. Naamã ficou furioso e foi embora, e disse: eu disse para mim mesmo, ele certamente sairia ao meu encontro. E na língua original, que é o hebraico, essas palavras ao meu encontro são muito enfáticas, são enfatizadas. Ao meu encontro, sendo quem eu sou. Ele estava humilhado, estava envergonhado. Mas ele disse para si mesmo: eu não vou obedecer às instruções de alguém que me trata de uma forma tão cavalheiresca, que está tão desinteressado na minha dignidade. Um comentarista coloca isso perfeitamente. Naamã desejava ser tratado como um grande homem que por acaso era um leproso. Eliseu o tratou como um leproso que por acaso era um grande homem. Eliseu não disse: há um grande homem à minha porta. Ele disse: há um leproso. E era simplesmente humilhante demais, humilhante demais. E, meus queridos amigos, isso é exatamente o que ainda incomoda as pessoas sobre o Evangelho de Cristo, porque coloca todos no mesmo nível. E a Bíblia diz: não há diferença, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 250 anos atrás, havia um poderoso pregador chamado George Whitefield, e uma de suas amigas era a Condessa de Huntington, um membro da nobreza inglesa, uma mulher piedosa. E ela abria sua casa prestigiosa no centro de Londres e convidava a aristocracia, as pessoas mais importantes na Inglaterra, para virem e ouvirem este pregador. E uma vez ela convidou uma das maiores nobres da terra, a Duquesa de Buckingham. Permitam-me citar a carta que a Duquesa de Buckingham escreveu a ela no dia seguinte. Parece algo saído de Jane Austen. Ela diz: o que ouvi foi mais repulsivo e fortemente impregnado de impertinência e desrespeito para com os superiores. É monstruoso ser informada de que se tem um coração tão pecaminoso quanto os plebeus que rastejam sobre a terra. Monstruoso. Ultraje. E há muitos como ela, quando são informados de que têm uma necessidade espiritual. Ficam insultados e zangados. Eles não fazem isso com necessidades físicas. O médico diz: bem, temo que você esteja com pressão arterial alta. Eles não dizem: como se atreve? Temo que você esteja com um câncer. Vá e lave a boca com sabão imediatamente. Eles ouvem e ficam preocupados e levam isso a sério. E, no entanto, quando ouvem sobre a necessidade espiritual, ficam aborrecidos. E, meu querido amigo, se você não é cristão, tenha certeza de que você entende isso com absoluta clareza. Na presença de Deus, você é um pecador perdido. É isso que você é. E, em última análise, diante de Deus esta noite, nada mais importa. Não importa quem você é, ou de onde você vem, ou seu status, ou sua riqueza, ou sua educação, ou sua respeitabilidade, ou sua moralidade. Nada. Ele era um leproso.
ele era um pecador. E se você tem que ser salvo, você deve reconhecer isso, e você deve vir a Deus exatamente da mesma forma que todos os outros. E você deve dizer: Senhor, eu me rebelei contra ti, eu quebrei os teus mandamentos, eu sou necessitado e eu estou arruinado e eu estou desamparado. Vários anos atrás, minha esposa e eu tivemos a alegria de visitar Israel pela primeira vez. Um dos lugares que visitamos foi a chamada Igreja da Natividade em Belém, o local do nascimento de Cristo. Não gostamos muito, era muito grandiosa, havia muito ouro e mármore, e incenso e brilho. Mas uma coisa nos chamou a atenção. A porta da Igreja da Natividade é baixa, e para entrar você tem que se curvar bem. Você tem que baixar a cabeça e se curvar. E você não consegue entrar se não quiser curvar-se. E essa é a entrada para a vida cristã. É uma porta aberta, mas é uma porta baixa. Algumas pessoas são orgulhosas demais para fazer isso. Mas então Naamã teve outra objeção. Não apenas a mensagem era humilhante demais, mas também simples demais. Era simples demais. E seus servos, você não consegue ver como eles entenderam isso? Se o profeta lhe tivesse dito para fazer alguma coisa grande, ele queria que lhe fosse pedido para fazer alguma coisa grande. Se ele tivesse lhe pedido para fazer alguma coisa grande, você não a teria feito? Ele estava mentalmente preparado para isso. Esse era o seu foco, uma doença muito séria, e isso é uma coisa importante. O remédio, sem dúvida, será complicado e complexo e difícil, e eu tenho que me preparar para fazer algo muito grande e oneroso a fim de ser salvo. Olhe para a enorme quantidade de dinheiro que ele levou consigo, 10 talentos de prata. Isso é 750 libras de prata, 6.000 ciclos de ouro. Isso é 2.400 onças de ouro. Na semana passada, o ouro estava sendo vendido a cerca de $900 a onça. Ele tem cerca de 5 milhões de dólares em dinheiro em sua mão que ele está preparado para entregar por uma cura. É assim que ele estava falando sério. Ele foi ao rei, é assim que ele estava falando sério. Ele estava disposto a pagar uma absoluta fortuna por uma cura. E Eliseu não quer nada, e ele diz: isso não pode ser real. Ou talvez ele tenha pensado que haveria um ritual dramático. Talvez seja assim que será. Versículo 11. Eu disse para mim mesmo, ele certamente ficará de pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e moverá sua mão sobre o lugar, trombetas e tambores, e curará a lepra, e todos aplaudirão. Ritual dramático, orações, incenso, tudo. Ou pelo menos alguma tarefa heróica, alguma grande coisa que seria preciso um Naamã para realizar, e que seria preciso um ganhador da medalha Purple Heart para realizar. Nada disso. Eliseu diz: vá e tome um banho, vá e lave-se. Por que você toma um banho? Vá e lave-se. Você está brincando? Amigo, eu me lavo todos os dias e tenho a água cristalina do Abana encanada na minha casa, taças de ouro para me lavar e água perfumada, e eu não preciso me chafurdar no pequeno riacho lodoso do Jordão. Pensei que você fosse sério, pensei que você fosse uma pessoa significativa. Você sabe quem eu sou? Eu vim todo este caminho, eu trouxe todo este dinheiro, e sou tratado como um ninguém, e sou posto de lado com uma ordem humilhante, como um escravo suado. Isso é um absurdo. E ainda é para muitas pessoas. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Esse é o Evangelho. Confesse o seu pecado, afaste-se do seu pecado, olhe para Jesus e peça a Ele para ser o seu Salvador e o seu Senhor. E não há nada a pagar, e não há nada a alcançar,
e não há nada a fazer, e não há rituais necessários, e não há cerimônias. E se você fizer isso, todos os seus pecados serão tratados, passado, presente e futuro. E Deus fará de você uma nova pessoa, com novos desejos no seu coração, e um novo poder dentro de você que o mudará. E você conhecerá a sua paz, e você terá a vida eterna. E as pessoas dizem, não pode ser tão simples assim. As pessoas gostam de coisas complicadas, coisas caras. Eu ensino em um colégio teológico e vários anos atrás pensamos que deveríamos tentar atrair mais pessoas para o ensino. Então decidimos reduzir nossos custos de mensalidade a um mínimo absoluto para que as pessoas viessem. A despesa não as impediria. Algumas semanas depois, recebemos uma carta de um possível estudante. Eu estava interessado em sua faculdade. Eu comparei suas taxas com outra faculdade que não será nomeada em nossa terra. As taxas deles são cerca de 10 vezes o tamanho das nossas. E ele disse, tendo comparado as taxas, cheguei à conclusão de que os cursos deles são obviamente mais valiosos do que os seus cursos. Então eu não virei, de fato, para sua medíocre faculdade barata. Bem, eu adicionei a última parte, mas isso era ajustável. As pessoas gostam de coisas complicadas. Cientologia. L. Ron Hubbard, escritor de ficção científica, iniciou a Igreja da Cientologia na década de 1950. Seu livro, Dianética, As Pessoas São Governadas, ele diz por 8 dinâmicas. E se você vier a eles, você será treinado por terapeutas para subjugar seus engramas, que são seus traumas passados, por estágios de auditoria. Isso libertará sua essência espiritual e construirá a consciência. Você será testado por um dispositivo chamado e-meter, que será usado como um guia para o seu progresso. Várias centenas de horas desta auditoria serão necessárias a um custo enorme. Quando o candidato tiver chegado ao estado de claro, com todos os engramas eliminados, há outros 15 níveis que têm que ser percorridos. A escritura infalível do movimento são os escritos e fitas de L. Ron Hubbard, e os jovens cientologistas têm que fazer um voto de serviço por 1 bilhão de anos. 8 milhões de membros em 70 países em todo o mundo, incluindo algumas estrelas de cinema famosas. Você não conseguiria inventar isso. As pessoas amam isso. As pessoas amam isso. O evangelho cristão é a mais simples de todas as religiões. Sem jejuns, sem penitências, sem yoga, sem rodas de oração. Você curva sua cabeça e seu coração e sua vontade ao Senhor Jesus Cristo. E talvez, amigos, se eu lhes trouxesse algum desafio complexo e assustador que lhes custaria tempo e esforço, vocês seriam atraídos para isso. Mas e o evangelho simples? É por isso que muitos o rejeitam. É humilhante demais e é simples demais. E eu entendo isso, porque quando eu tinha 19 anos de idade, foi isso que eu pensei. Foi por isso que rejeitei o evangelho. Era humilhante demais, e eu era arrogante demais, e era simples demais, e eu achava que era esperto demais. Então, eu posso entender se você está pensando sobre isso esta noite. E eu não estou aqui para repreendê-lo, nem criticá-lo, nem derrubá-lo. Eu quero falar com você da mesma forma que os servos de Naamã falaram com ele. Meu pai, disseram eles, meu pai. Aí está a afeição deles pelo seu mestre. Aí está a sensibilidade deles. Meu querido amigo, se o profeta tivesse dito para você fazer alguma coisa grande, você não a teria feito? Quanto mais então quando ele lhe diz, lave-se e fique limpo. Pense nisso, mestre, isso faz sentido? Rejeitar o evangelho por causa de orgulho ferido, isso faz sentido?
Se você estivesse fisicamente doente, gravemente doente, e tivesse que ir para o hospital, uma das primeiras coisas que você perde no hospital é a sua dignidade. As vestes que eles fazem você usar não são lisonjeiras nem dignas. Os procedimentos aos quais seu corpo será submetido são a antítese da dignidade. São frequentemente invasivos e humilhantes. Quantas pessoas dizem, eu não vou permitir que eles façam isso. Não, eu sei que estou gravemente doente, e o que for preciso, eu me submeterei alegremente, se eu for curado. Faz sentido rejeitar a mensagem porque ela é simples demais? Deixe-me perguntar-lhe, não é verdade que as grandes realidades da vida são simples, supremamente simples? As coisas mais duradouras, as coisas mais valiosas. Quais são as suas memórias enquanto você pensa sobre o seu passado? Quais são as coisas que se destacam? Você pensa na noite em que brincou com um novo gadget eletrônico? Eu duvido. Nós pensamos em nossos pais e em nossos filhos quando eram pequenos, e em ir passear e em sentar junto à lareira. Você pega um pedaço de pão fresco e queijo, e você come, e é simples. Você ouve uma música, e é simples. Você vai passear. Eu vou passear todas as manhãs aqui, e você olha para a glória das folhas de outono e o sol nascendo no azul do céu. É simples, é uma coisa simples. É acessível a todos. Não é complicado, é maravilhoso. A coisa mais importante que me aconteceu nas últimas 2 semanas é que eu tenho uma nova netinha. De fato, puramente por coincidência, para aqueles de vocês que são visitantes, as pessoas nesta igreja apressam-se a passar por mim, porque se andarem devagar, eu vou parar e fazê-las olhar para as fotografias. O que é mais simples do que isso? As grandes coisas são simples. E quando Deus tem um evangelho para cada século e para cada nação e para cada cultura e para todos os tipos de pessoas, desde os maiores intelectuais até os ignorantes e letrados, ele vai ser simples. Creia no Senhor Jesus Cristo. E por que não deveria ser simples? Como poderia ser outra coisa? Meus queridos amigos, estes são, de fato, os aspectos mais maravilhosos do Evangelho, que é humilhante e é simples. E é exatamente por isso que você deve crer nele e deve aceitá-lo. Pense nisso por um momento. Por que o Evangelho é projetado para humilhar as pessoas? É porque Deus quer que nos sintamos mal? É porque Deus gosta de nos fazer rastejar? Não, não. É para abrir espaço para Deus. Naamã tinha que perceber que era com Deus que ele tinha que lidar, que só Deus poderia curá-lo. O rei não podia curá-lo e o profeta não podia curá-lo. É por isso que Eliseu não saiu, e o dinheiro dele não podia curar. É por isso que Eliseu não o aceitaria, e os seus próprios esforços não o curariam. É por isso que ele não lhe pediu para fazer nada. Deus, só Deus poderia curá-lo. É por isso que Eliseu não se curvou a ele e rastejou e lhe prestou respeito. É por isso que Eliseu não apareceu na cena de forma alguma, porque ele queria que o foco estivesse onde ele pertencia, no Deus invisível. Naamã, é com Deus que você tem que lidar, é para Deus que você tem que olhar. Só Ele pode ajudá-lo. É por isso que lhe foi dito para se lavar 7 vezes no Jordão. E o número 7 na Escritura é um selo da obra de Deus. E Naamã entendeu o ponto. Não lemos o versículo 15, mas eu o leio agora. Aqui está o que ele disse. Agora eu sei que não há Deus em toda a terra, exceto em Israel. E no Jordão, Naamã encontrou Deus e foi curado por Deus. E, meu querido amigo, o seu orgulho é o seu pecado. Não é um concomitante do seu pecado. Não é um fator complicador. É o seu pecado.
Seu pecado é que você se colocou no lugar errado. Você se colocou no lugar de Deus. E você tem que tirar a si mesmo do lugar de Deus, para que Deus esteja no seu lugar. E eu não me atrevo a alimentar o seu orgulho. Isso seria como alimentar o tumor que está matando você. Eu estaria prejudicando você. Eu não estaria ajudando você. Eu estaria piorando você. Meu querido amigo, se você não é cristão, é com Deus que você tem que lidar. É a Deus que você ofendeu, é Deus perante quem você é culpado. É o Deus vivo e todo-poderoso que só pode salvá-lo. Não é um acidente que o Evangelho nos humilhe. Esse é o sopro, esse é o começo da salvação, ser humilhado. Deus dá graça ao humilde. O seu eu está deslocado, está no lugar errado e precisa ser colocado de volta no lugar para que Deus possa estar no seu lugar. Por que o Evangelho parece tão simples? Por que Deus não nos pede nenhuma grande coisa de nós? Pergunto-me qual é a razão. Ele não nos pede nenhuma grande coisa. É porque a salvação é uma questão superficial, trivial, sem importância, facilmente realizada? Você sussurra uma oração, você será salvo? Não há necessidade de grandes coisas, não há necessidade de grandes coisas? De modo algum, porque Deus não nos pede nenhuma grande coisa de nós. Porque outra pessoa fez a grande coisa. Outra pessoa fez a grande coisa. A maior pessoa que já existiu fez a maior coisa que já existiu. Você vê, meu amigo, não é que grandes coisas não precisem ser feitas para que você seja salvo. Elas precisam ser feitas. O perdão de um pecado além de Cristo é uma impossibilidade total. O Deus que disse, haja um universo, esse Deus não poderia dizer, haja perdão além de Cristo. Ele não podia perdoar nem mesmo um pecado, porque ele não seria mais justo, ele não seria mais reto se fizesse isso. Coisas enormes precisam ser feitas, e o Evangelho é que elas foram feitas. Elas foram feitas, e a tarefa da igreja é falar a você da grande pessoa que fez a grande coisa, e basicamente é isso. Nós pregamos Cristo crucificado, a grande pessoa que fez a grande coisa. E eu quero pedir desculpas a você. Se você não é cristão esta noite, pelos momentos em que nós, na igreja, tornamos tudo confuso e complicado e pesado e desinteressante, e você nos ouve e não sabe do que estamos falando, e não somos claros o suficiente, e não somos entusiasmados o suficiente, e não somos simples o suficiente, e não dizemos, há uma grande pessoa, Jesus, e Ele fez uma grande coisa, e se você crer nele, essa grande coisa será sua. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a grande pessoa, o Filho eterno de Deus, que sendo o Filho eterno de Deus, se tornou homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas e uma pessoa para sempre. E esse Filho de Deus desceu à terra e nasceu de Maria. E ele viveu uma vida na terra de completa, total e radiante obediência à lei de Deus em cada detalhe. O único ser humano perfeito que já existiu. E nunca, jamais quebrou a lei de Deus em um aspecto sequer. E então ele foi pregado em uma cruz. E ele morreu em agonia pelos pecados do seu povo, pagando por eles. E essa coisa foi tão grande, tão infinita, tão profunda e incrível, que os santos anjos no céu ansiavam por olhar para isso e descobri-lo. E foi tão grande que o sol nos céus escondeu o seu rosto e a terra foi coberta de escuridão.
E foi tão grande que quando ele morreu, houve um terremoto, e os túmulos se abriram, e os mortos voltaram à vida. E todo o cosmos tremeu e estremeceu com a grande, grande coisa que Jesus fez quando ele morreu por pecadores. É por isso que Deus não nos pede nada. Você sabe disso em seu coração, não sabe? Você sabe que mesmo que você seja um não crente, que diferença poderia fazer uma oração, ou uma unção, ou um presente, ou uma boa ação? Como poderiam elas começar a lidar com tudo o que você e eu fizemos? Isso é religião, e isso é cristianismo, e são duas coisas completamente diferentes. Deus não só não nos pedirá nada, Ele não nos permitirá fazer nada. Ele não nos deixará fazer nada. Ele nos impede, porque isso seria um insulto ao seu filho. Seria dizer que o que seu filho fez não foi suficiente. Seria tirar de sua obra perfeita. E se o Evangelho é simples para nós, é simples apenas porque Deus o fez assim, em profunda, majestosa, misteriosa, infinita sabedoria e amor. A grande pessoa que fez a grande coisa. E essa grande coisa domina a história. E toda vez que você escreve em um pedaço de papel 2008, você está escrevendo com sua caneta que a grande coisa de toda a história é o Senhor Jesus Cristo e sua vinda à Terra. E toda vez que a data aparece no seu computador e você vê que é 2008, está dizendo: essa é a grande coisa, essa é a maior coisa que já existiu, nem nunca existirá neste mundo. A morte de Jesus por pecadores. Isso afeta não apenas o presente ou o futuro, afeta o passado. Não havia nada de mágico na água do Rio Jordão. Naamã foi curado porque a grande coisa que Cristo faria lançou sua sombra para trás. E todos aqueles que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos por causa da grande coisa, pela grande pessoa. É por isso que o mundo continua, é por causa de Cristo e de sua obra que o sol brilha, que as criancinhas riem, que você olha para o rosto de sua esposa. É por causa de Cristo que o mundo não foi queimado. É por causa de Cristo que você não está gritando no inferno neste minuto. Mas, por causa de Cristo, você pode sair daqui e voltar para a sua casa confortável. A grande coisa. E Naamã foi salvo, ou curado, melhor dizendo, obedecendo à ordem de Deus e crendo na promessa de Deus. Lave-se e fique limpo. E ele se lavou e ficou limpo. Ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus. Naamã caiu em si. Ele disse: que tolo eu sou, e meu orgulho, e minha raiva, e minha autoestima. E aqui está algo simples e é óbvio. Então sua carne foi restaurada como a carne de uma criança pequena, e toda a feiura se foi, e todas as feridas, e toda a tristeza, e toda a dor, e toda a sujeira, e todo o horror se foram. Ele ficou com uma pele macia, minúscula e leitosa, como a pele de um bebezinho, e ele saiu limpo. E é isso que o Evangelho faz pelas nossas almas feias e corrompidas. E é isso que devemos fazer, obedecer à ordem e crer na promessa. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Meu amigo, você faria muito para reter sua vida física. Por que não, então, o que Deus lhe diz esta noite: lave-se e fique limpo? Não em água, mas no sangue derramado no Calvário.
Venha a Cristo, venha em seu próprio coração, sua própria mente. Diga a Ele de sua consciência, de seu pecado e de sua culpa. E diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu viveste uma vida perfeita para que ela possa ser creditada a pecadores. E Tu morreste uma morte expiatória para que Tu possas pagar pelos pecados. E eu te peço para seres o meu Salvador, e eu prometo te servir como meu Senhor. E você será limpo. Alguns de vocês aqui ouviram esta mensagem muitas vezes. Talvez alguns de vocês, jovens nesta igreja, e vocês ainda não vieram a Jesus Cristo. Quantas vezes mais vocês precisam ouvir isso? Por que vocês não virão esta noite? É o seu orgulho? Quão tolo é isso? Quão tolo é isso? Você pode não ter outra oportunidade. Deus pode não chamá-lo novamente. O que é que está te impedindo? Por que você não viria? Para alguns de vocês, pode ser a sua primeira vez neste edifício. Eu não sei. Você pode não conhecer ninguém aqui. Você pode ser a pessoa de fora. Bem, Naamã era a pessoa de fora. Jesus nos diz em Lucas que havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, exceto Naamã, o sírio. Ele veio do nada, e Deus o salvou por sua misericórdia. Pode tão facilmente ser você. Eu o exorto. Ponha de lado o seu orgulho, deixe Deus humilhá-lo, venha a Cristo e receba a sua purificação. Amém. Inclinemos nossas cabeças para uma breve oração. Obrigado, Pai, por providenciares um Salvador em Teu Filho, aquela maior de todas as pessoas que fez a maior de todas as coisas. Obrigado por Jesus, por Sua glória, Sua beleza, Sua bondade e Sua misericórdia e Sua compaixão, enquanto aqui esta noite, através da minha voz, Ele convida pecadores a si mesmo. Obrigado pela simplicidade do Evangelho. Obrigado por sermos chamados a crer e a ser salvos. Ó Senhor, ajuda-nos a pôr de lado o nosso tolo orgulho, o nosso eu pecaminoso, e a vir simplesmente a Cristo, vindo como criancinhas, para que Ele possa nos receber. E Pai, ajuda-nos a cada um de nós a vir a Ele novamente esta noite. Todos nós temos coisas em nossas vidas que não estão certas e que não estão limpas, e nós queremos estar limpos. Querido Senhor Jesus, só Tu podes nos tornar limpos. Lava-nos e seremos mais brancos do que a neve. E Te daremos por todas as nossas vidas e por toda a eternidade todo o louvor e toda a glória. Amém.